Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é para falar sobre o ingrediente ativo oxfluorphen. Então, se você gosta das aulas aqui do canal, já aproveita para curtir, compartilhar com os amigos e se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de aula nova aqui no canal. Então, hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre esse ingrediente ativo, o oxfluorphen. Então, ele, pessoal, é um herbicida que pertence ao mecanismo de ação dos inibidores da Protox. Então, ele é um herbicida classificado lá na classificação do Agarac no grupo E. E na classificação da Weed Science, ela é o grupo 14. Então, o oxfluorphen é um herbicida inibidor da Protox e ele está classificado também dentro do grupo químico éter difenílicos. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Então, o oxfluorphen, pessoal, ele é registrado no Brasil para algumas culturas, para uso, nessas culturas. Então, ele tem registro ali para a cultura do algodão, do café, do arroz, da cana-de-açúcar, dos citros, do eucalipto e também do pinho. E em outros países ali, ele também pode ser utilizado na cultura da nogueira, do amendoim, do milho e da videira. Então, no Brasil, aí tem nos slides para quais culturas esse herbicida é registrado. Lembrem-se, né, pessoal, que registrado não quer dizer seletivo. Então, a seletividade ela depende da dose, do modo de aplicação, se é em pré-emergência, pós-emergência, né? Então, depende ali de outros fatores. Bom, as características, pessoal, do oxfluorphen, ele é um produto utilizado em pré e pós-emergência precoce. Isso vai depender da cultura em que nós estamos trabalhando. É um herbicida que controla gramíneas e também algumas espécies de eudicotiledôneas, né? Então, de folhas largas. Então, ambas ali anuais, então tanto gramíneas quanto eudicotiledôneas anuais. E ele é um herbicida mais sensível à fotodegradação, ou seja, à degradação por meio da radiação solar, por meio da luz. Então, por isso que o oxfluorphen, ele exige bem, né, assim como vários pré-emergentes, como todos os pré-emergentes, umidade no solo. Mas para o oxfluorphen é ainda mais importante que tenha essa umidade no solo no momento da aplicação, para que ele possa ali penetrar, né, descer ali no perfil do solo quando utilizado ali em pré-emergência, tá? Já quando ele é utilizado em pós-emergência precoce, tem ali a recomendação para a utilização de adjuvantes na cauda, de recomendação, e é um produto ali, pessoal, que ele não tem ação sobre os tecidos radiculares. Ele é um herbicida que atua ali nos órgãos da parte aérea. Bom, ele não é metabolizado dentro das plantas, ele é pouco absorvido ali pelo sistema radicular e ele também é pouco móvel. Então, a umidade ali também no solo, ela é necessária então por causa da fotodegradação e é um produto então que atua ali mais na parte aérea. Mas lembrem, pós-emergência precoce, pessoal, quando a planta ainda é bem jovenzinha. Bom, mais algumas características do oxfluorphen, pessoal, é que ele ali é fortemente sorvido pelos coloides do solo, então pelos coloides orgânicos e minerais. Então, por isso, ele é um produto que ele é difícil lixiviar ali no perfil do solo, porque ele fica fortemente preso, sorvido, adsorvido aos coloides orgânicos e minerais do solo. E a degradação, a principal via de degradação no solo dele é por meio da fotólise, que é o que a gente já tinha comentado. Então, por meio da
luz. E diferente de outros herbicidas, onde a maior parte é degradada pelos micro-organismos, no caso do oxflorfen, isso é muito pouco, né? É bem insignificante a degradação por micro-organismos. Em relação ali ao tempo de meia vida, ele é um herbicida que tem de 30 a 40 dias de tempo de meia vida no solo, e a persistência média dele é em torno de 6 meses, sendo que essa persistência ela pode ser ali maior em condições de umidade, de sombreamento, por exemplo, que são condições comuns, por exemplo, em viveiros. Então vejam ali que a gente tem o tempo de meia-vida, então que é aquele tempo em que é necessário para que reduza em 50% a dose inicial que eu coloquei daquele herbicida. Então, por exemplo, dali eu apliquei o oxflorfen, daqui 40 dias eu tenho metade dessa dose no solo. Passa mais 40 dias, eu tenho metade dessa dose no solo, certo? E a persistência dele pode chegar ali, então, até 6 meses no solo. Bom, algumas recomendações, assim, pessoal, algumas informações sobre o uso do oxflorfen em culturas. Então, primeiro aqui no algodão. Então, no algodão ele é usado quando o algodão está com um desenvolvimento ali superior a 50 centímetros de altura. É usado em aplicação dirigida, então não pode atingir ali a planta de algodão, e por isso que, se for preciso, deve serem utilizados protetores de bico para que o oxflorfen não atinja ali a cultura. Bom, ele é aplicado após o cultivo, em pré-emergência das plantas daninhas, ou no máximo ali quando essas plantas daninhas estão com 2 folhas. Então, esse é o momento ali principal do uso do oxflorfen, onde ele vai ter a sua maior eficácia no controle das plantas daninhas. Caso essas plantas estejam ali maiores, mais desenvolvidas, no geral há o que? A recomendação para associar com outros herbicidas. No caso do algodão, dá para associar com o MSMA, que é de outro mecanismo de ação, que é um mecanismo de ação desconhecido. Mas aí é importante justamente porque as plantas daninhas estão maiores. Bom, tem o uso do oxflorfen em arroz, e no caso aqui no arroz irrigado, e aí ele pode ser usado em pré ou pós-emergência das plantas daninhas, mas ele tem que ser utilizado antes da emergência da cultura do arroz. Temos também o oxflorfen sendo utilizado na cultura do café, então ele pode ser usado ali tanto nos viveiros quanto nos cafezais jovens e adultos. Então, quando usado o oxflorfen nos viveiros, ele é aplicado ali logo depois da semeadura ou até 5 dias depois, após ali a rega também. Quando é usado ali em cafezais jovens, ele é utilizado em pré-emergência das plantas daninhas e em jato dirigido, então ele não deve atingir ali as folhas do cafeiro, certo? E pode ser aplicado ali até 2 vezes por ano. Agora, quando a gente tem cafezais mais adultos, ele deve ser aplicado ali depois da arruação ou da esparramação, e também ele deve ser utilizado na pré-emergência das plantas daninhas. Então, esse é o uso do oxflorfen na cultura do café. E temos também o uso dele em eucalipto e pinho. Então, em plantações de eucalipto e pinho, o oxflorfen ele é aplicado após o plantio, também em pré-emergência das plantas daninhas, lembrando que nós temos que ter o solo úmido. Ele é aplicado na faixa de plantio, ele pode ser pulverizado sobre ali as plantas, mas há exceções. Então, nós temos ali algumas
variedades de eucalipto de folha pilosa, onde o herbicida ele deve ser aplicado em jato dirigido, sem atingir, então, as folhas da cultura. E o que mais que temos? As características físico-químicas do oxfluorphene, né? Então, eu sempre trago ali a molécula do herbicida e as características físico-químicas. Então, ele tem uma solubilidade em água ali baixa, de 0,116 miligramas por litro. Tem um log de KW alto, de 4,86, então, aquele coeficiente de lipofilicidade que mede a lipofilicidade do produto, se ele é mais amigo do óleo ou da água. No caso, ele tem uma alta lipofilicidade, um alto KOW, então mais ali amigo do óleo, né, já que ele tem uma solubilidade em água baixa. É um herbicida não iônico, então ali no pKa, na constante ali de ionização, de dissociação, ele não dissocia, certo? Então ele não reage ali com a água, ele não vai formar ali íons negativos ou positivos no solo. Ele é um herbicida que não se dissocia, não iônico. E tem uma pressão de vapor ali baixa, de 0,026 megapascal. Então, uma pressão de vapor baixa do herbicida. Então, pessoal, essas são as características ali aqui do oxfluorphene. Coloquei ali a principal referência utilizada nessa aula, então o livro ali Plantas Daninhas e Herbicidas, mas também, né, vocês viram ali ao longo da aula, tem referências tiradas da Weed Science, do Agarac, que já são referências conhecidas aqui por vocês. Tem informações também das características físico-químicas. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os links para vocês acessarem essas principais referências. Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até mais e até a próxima aula!